Hoje nós vamos abordar o tema Yeshua e a Torá, Yeshua e a lei, não é? E você vai me perguntar, mas Yeshua não nos deu a graça, para que a lei? Não, Yeshua não revogou a lei, Mateus 5,17, ele é muito claro que ele não veio revogar e nem um tio da lei pode ser tirado, não é? Isso foi que Yeshua falou. E nós vamos mostrar que Yeshua viveu como judeu. Yeshua não inventou o cristianismo, Yeshua não foi o primeiro cristão, como muitos querem que ele tenha sido. Não. Yeshua é judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, voltará como judeu, voltará para Israel. E voltará, sabe aonde? Para o Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1. Do mesmo modo que subiu, ali ele vai descer. Vai poder chegar aqui com glória, honra, como bem Davi, o rei dos reis, não é? Esse é Yeshua, Yeshua fiel às suas raízes judaicas e à lei mosaica. E vamos ver aqui exemplo. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos mostrar aqui alguns exemplos de Yeshua e as leis da Torá. Por exemplo, seus pais eram zelosos com a lei, Yeshua foi circuncidado no 8º dia, como diz a Torá. Maria guardou a lei do resguardo, que são 40 dias, e depois da lei do resguardo, diz a Torá que Yeshua foi apresentado no templo, não é? E ofereceram sacrifício por Yeshua na sua apresentação, está lá em Lucas 2,21, que é a lei do primogênito, e podemos ver, então, que Yeshua nasceu num contexto judaico, e seus pais, Maria e José, eram judeus que viviam as boas tradições judaicas, tá bom? Outra afirmação, Yeshua estudava e seguia as tradições da Torá. Nós vamos ver, por exemplo, você pode acompanhar comigo, aqui, por exemplo, Lucas 4,16. Yeshua estudava e seguia a Torá, como, por exemplo, nós temos aí o Bar Mitzvah, aquela cerimônia que o rapazinho, quando faz 13 anos, a palavra diz assim, Lucas diz, né? Havendo Yeshua completado 12 anos. O que significa isso? Completar 12. Fez 13. O que ele fez? Ele foi ao templo e discutiu a palavra, leu a palavra para os sábios e mestres da época. Alguns podem interpretar isso, não é? Por que fala havendo completado 12 anos? Pode ter sido a cerimônia de Bar Mitzvah, que é feita até hoje nos nossos dias, nós aqui em nossa sinagoga fazemos. Quando o rapazinho completa 13 anos, sai da infância, não é, da primeira infância, passa para a adolescência, assim como há uma transformação no seu corpo, assim também os pais o abençoam, concedendo poder e autoridade para que ele vá, seja bem-sucedido e próspero, ou seja, até aqui eu falei de Deus para você, mas agora você se torna maduro espiritualmente e você deve agora, por si só, seguir os caminhos de Deus. Não é uma profissão de fé maravilhosa que nós poderíamos estar praticando em nossas igrejas? E por que não? Porque a igreja cortou as suas raízes bíblicas judaicas, muitas delas, não é? Vamos lá, Yeshua guardava o Shabat. Eu posso ficar aqui falando, tem horas e horas. Lucas 4,16, e chegando Jesus à sinagoga de Cafarnaum, conforme o seu costume. Está lá em Mateus 12,8, Yeshua é o Senhor do Shabat. Gente, só esse motivo, Yeshua é o Senhor, o dono do Shabat, já seria suficiente para eu guardar o Shabat, não? Agora, olha que incoerência. Os crentes gostam de Yeshua, amam Yeshua, nascem de novo Yeshua, vivem para Yeshua, adoram Yeshua, cantam para ele, oram com ele em nome dele, tiram demônios em nome dele, mas o dia dele eu não quero, não, meu dia é domingo, dia do Deus Sol, criado por Constantino. Quer dizer, a vulneráveis dia solis, o dia do sol vitorioso. Hoje não é uma incoerência. Você gosta de Yeshua em tudo que Yeshua ensinou, você faz, menos no dia que é guardado. É muito estranho, não é verdade? Então nós temos que restaurar muita coisa ainda. Vamos lá então.
exemplos de Yeshua e a Torá. E Yeshua se vestia como judeu. Lembra lá em Mateus 9:20? Não é? Ele tinha a sua túnica e tinha o chamado tzitzit, está lá em Números 15, que o judeu devia ter as franjas nas suas vestes, não é? Era quando aquela mulher tocou nas orlas do vestido de Jesus, ela realmente tocou, foi no tzitzit, naquelas cordinhas, naquelas trancinhas da roupa que colocaram nos quatro cantos da roupa de qualquer judeu. Até hoje os judeus em Israel, mesmo ao redor do mundo, os ortodoxos, usam aquelas trancinhas que saem do talit, não é? Catan, o talit interno que você põe por baixo, como se fosse uma camiseta, ele sai com quatro cordinhas nos quatro cantos das vestes, em cumprimento, Números capítulo 15. E Yeshua cumpriu isso. E Yeshua não vestiu as túnicas vermelhas dos romanos, não é? Todo desenho, todo filme de Yeshua aparece Yeshua como senador romano, que é a túnica vermelha, vestido de branco. Então Yeshua vestia como judeu, andava como judeu, comia como judeu, falava como judeu, e Yeshua falava hebraico. Era aramaico. Não, não. Várias passagens na Bíblia falam, e Yeshua disse em hebraico, era a língua das Sagradas Escrituras. O aramaico era a língua comercial, era a língua que você ia comprar, vender, fazer algum negócio, mas a língua falada, pregada da Santa Torá é o hebraico. E até hoje é assim, tá certo? Muito bem. Yeshua aconselhava o dízimo, uma lei judaica. Agora, vou fazer um parênteses aqui, sem atacar ninguém. É muito interessante. Muitos crentes, muitas igrejas, não, eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, não detesto a lei. Não, é coisa judaica, vai lá seguir Marcião, Crisóstomos, Eusébio, Origens, os pais da igreja cristã de Roma. Mas na hora do dízimo e da prosperidade, que são duas leis judaicas, do Antigo Testamento, da Santa Torá, o dízimo é a prosperidade. Aí os pastores vão lá no Antigo Testamento, pegam a lei do dízimo, da prosperidade, não, essa aqui nós temos que praticar. E por que não guarda as outras 611 leis? Tirando as leis sacrificiais, seriam as 400 leis, por que não guardam? Por que não celebram as festas bíblicas? Não, isso é coisa de judeu. Não, são as festas do Senhor. E todas elas têm no Novo Testamento. E Yeshua celebrou, eu vou mostrar daqui a pouco. Yeshua era do partido dos Parashim, que era o farisaico, o partido farisaico. Jesus não era essênio, como alguns querem dizer. Não, Jesus nunca nasceu em deserto e morou em deserto. Ele foi ao deserto de ser tentado a orar, mas ele não morava em deserto. Tá certo? Segundo, Yeshua não era saduceu, porque o Sanhedrin, o Sinédrio, os saduceus, eram a nobreza. Primeiro tinha que ser casado, para pertencer ao Sinédrio. Segundo, tinha que ser nobre. E Yeshua nasceu numa manjedoura, filho de José e Maria, ele era farisaico. Os fariseus tido hoje nas igrejas cristãs como algo horrível, você é um fariseu. Não, mas fariseus, eles vieram 130, 140 anos antes de Cristo para preparar as escolas bíblicas, preparar o ensinamento bíblico. Quando Yeshua chegou, os fariseus tinham feito um excelente trabalho. Evidentemente, quando Yeshua até xinga, né, vamos dizer assim, vocês são sepulcros caiados, fariseus, vocês querem aparecer na cidade, vocês dão esmola com uma mão e querem ver o que a outra mão fez. Gente, Yeshua não endossou os erros dos fariseus, mas Yeshua era fariseu, tanto assim que ele come na casa dos fariseus, como, por exemplo, Nicodemos. Zaqueu, chefe da sinagoga Zaqueu, Yeshua disse, vou jantar na sua casa hoje. Um fariseu jamais jantaria numa casa que não fosse de outro fariseu. Um saduceu nunca ia convidar. E os essênios nem se falar, porque ficavam lá no deserto comendo gafanhoto, mel. Quer dizer, era um povo totalmente separado e viviam no seu mundo ali abstrato, dentro ali dos seus princípios ultra-ortodoxos da Santa Torá. Mas não é o caso da gente discutir os essênios. Yeshua pregava os princípios da Torá. Olha, gente, olhando aqui para mim, bem claro, aqui, bem claro.
Vou dizer para você olhar nos meus olhos. Se você quiser ver o judaísmo de Yeshua, basta você ler Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Na minha opinião pessoal, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele resume a Torá. Ele resume a Torá. As bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, falam dos 9 atributos do caráter de Deus, que está lá em Êxodo 34. Quer dizer, Yeshua seguia a Torá. Yeshua não inventou um cristianismo aí, não. Yeshua nunca foi um rebelde. Eu jamais creria em Yeshua se ele fosse um dissidente. Ele guardava a lei, preservava a lei. E ele pregava os princípios da Torá. Quando perguntaram para ele, Yeshua, qual é o maior mandamento? E lá em Mateus 22, 36, ele cita Deuteronômio 6,4. Shema Israel Adonai Elohim Echad. Ouve Israel, nosso Deus é um. Seguirá os meus mandamentos, ensinando aos seus filhos, andando, dormindo, não é? E esse é o maior mandamento. E não só amar a Deus, mas amar o próximo. Ele diz, este é o resumo da Tanar, este é o resumo da Torá, este é o resumo dos profetas, dos Niviim. Amar a Deus e amar o próximo, isso é a Santa Torá. E ele resume muito bem isso em Mateus 5, 6. Sua comida era kasher. Yeshua comia. Ele comeu os pães ázimos na Páscoa, as ervas amargas. Yeshua não anulou as leis alimentares, como querem dizer alguns. Ele era fariseu. Como é que ele ia pregar para os fariseus se ele estava lá comendo junto com seus discípulos comidas não puras, de acordo com as regras dietéticas de Levítico capítulo 11? Yeshua comia dentro de Levítico 11 as regras alimentares, e nós deveríamos comer também. Se você quiser, aí eu tenho um vídeo que eu gravei, as dietas bíblicas, as dietas alimentares. Yeshua orava como judeu, está lá em Lucas 11. A oração do Pai Nosso é bem similar ao Kadist. Avinu Shema Shammai, assim começa a oração, Pai Nosso que estás no céu, não é verdade? Yeshua dava a bênção do vinho, quando ele pegava um pedaço de pão e ele deu graças. Que graça era essa? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilek min haaretz. Bendito seja Deus, Rei, Criador do Universo, que tira o pão da terra. Essa era a bênção que Yeshua dava. A bênção que os seus pais davam, que os profetas deram, que todos os judeus deram, até hoje dá, ou deram. Quando Yeshua tomou o vinho, ele abençoando a bênção do cálice do vinho, o que ele disse? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, que tira da vide o seu fruto. Gente, ele dava graças ao comer, ele dava graça, abençoava, dando as bênçãos das tradições judaicas da sua época. Muito bem. Yeshua praticava os princípios da Torá. Lembra aquela mulher adúltera lá de João capítulo 8, que foi pega em adultério? Muitas pessoas dizem e falam, porque Yeshua salvou a mulher, fez um milagre lá e salvou a mulher que estava sendo apedrejada. Não, Yeshua não fez milagre nenhum ali. Ele simplesmente praticou a Torá. O que ele fez? A Torá diz lá em Deuteronômio, tá? Deuteronômio, no capítulo 17, 2, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade se estabelece. Yeshua fala isso, Paulo também cita a mesma frase. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas uma verdade se estabelece, um julgamento é executado. Essa era a lei dos juízes de Israel. Testemunhas. E a Torá ainda fala, o rei não é obrigado a apresentar prova contra si mesmo e ele tinha o direito de silêncio. Gente, isso é bíblico. O direito hoje no Supremo usa o direito de silêncio, isso é da Torá. Poucas pessoas sabem disso. Isso não é direito canônico, nem direito civil, lá de Hammurabi. Não, isso é da Torá. E o que Yeshua fez? Quando estava apedrejando aquela mulher, ele faz uma pergunta inteligente, baseado na Torá em Deuteronômio 17, 2.
Ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como ele sabia que todo mundo tinha pecado, o que aconteceu? Todo mundo foi se afastando. E ele virou, olhou para a mulher e disse, aonde estão aqueles que te acusavam? Eu imagino que a mulher levantou a cabeça, olhou e falou, não tem ninguém. E Yeshua disse, vai, não peque mais. O que Yeshua fez? Ele tirou as testemunhas, porque se ficassem ali aquele dia 2 testemunhas ou 3, aquela mulher seria apedrejada e seria condenada à pena capital, à morte. Estão entendendo? Yeshua praticando a Torá. Bom, nós temos aí Yeshua figueira, né? Isso é interessante, não dá tempo, eu tenho uma ministração só sobre a figueira, vocês podem achar no nosso canal de YouTube. Mas Tená significa figueira, e figueira quer dizer em hebraico desejo, é o símbolo da Torá. No Tratado de Eruvim, do Talmud, não é? Diz que em que aspectos as palavras da Torá são comparadas aos figos. Quando o homem vai colher figos, sempre encontra frutos. Assim também, quando se procura a Torá, ou seja, toda vez que você vai à Torá, você vai encontrar um figo, ou seja, um fruto que vai lhe fazer bem. Outro exemplo para a gente encerrar da Yeshua observando a Torá está lá em Mateus, não é? A validade da Torá, ele não veio revogar, mas veio cumpri-la. A Torá é a base dos ensinos de Yeshua, não é? O resumo de toda a Torá, como eu disse aqui, Mateus 5, 6 e 7, resume grande princípio da Torá. O homem que foi curado, também muito interessante, da lepra, ele cumpre a Torá, vai lá e mostra o sacerdote, porque a Torá, só o sacerdote podia declarar um indivíduo limpo da lepra para voltar a habitar em comunidade, e Yeshua cumpre a Torá. Ele precisava mandar lá o leproso ir lá mostrar o sacerdote? Gente, é Yeshua cumprindo a Torá, e o crente não quer ver. Não, ele inventou a graça, inventou o cristianismo. Ele não inventou cristianismo nenhum. Ele trouxe as boas novas. Ele cumpriu a Torá junto com os seus discípulos. Este está lá em João 8,31. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas leia o versículo de cima. Leia, ninguém lê o versículo, todo mundo cita esse versículo, o 31, mas não lê o versículo 30, 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. O que é palavra? A lei, a Torá. Yeshua vivia a Torá, não é? Ele encorajava também a cumprir a Torá, pregava nas sinagogas, não é? A Torá. O que é lido na sinagoga, segundo Atos, capítulo 13, Paulo fala a Torá e a Haftará, ou seja, a Torá e a Haftará, que são os comentários dos profetas, eram lidos nas sinagogas, não é? E ele abençoava a comida, ele era chamado de Rabi, não é? E os talmidim, seus discípulos, também viviam de acordo com a Torá. Paulo estudava e pregava a Torá, zeloso com a lei. E eu encerro lendo com vocês Atos capítulo 20, 21, 20. Vamos ler aqui bem com calma, encerrando. 21, 20. Está escrito assim, 21, 20. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido em quem? Em Cristo, em Yeshua, e todos são zelosos com a lei. Não só os discípulos, todos seguidores de Yeshua, que judeus e não judeus, eram zelosos com a lei. Olha, tem mais aí para falar. Paulo guardou o voto de Nazireu, circuncidou Timóteo, a visão de Pedro, as testemunhas oculares que está lá, que testemunhado em João, não é? E outros judeus messiânicos observavam a Torá como Ananias, não é? Como aqui há centenas e milhares de judeus que guardam a Torá. José de Arimateia, Nicodemos, exemplo dos fariseus, que eram zelosos e piedosos, as mulheres, não é? E agora eu encerro dizendo o nome de Yeshua. Aí está
na tela o nome de Yeshua. Na verdade, o nome de Yeshua é Yehoshua. Yehoshua era o nome até o exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, já aparece no livro de Isaías o nome Yeshua. Eles tiraram a letra Rei, que é a letra H. Então, Yehoshua passou a ser grafado, resumidamente, Yeshua. Mas Yeshua significa Deus é salvação. E Deus salvação, você vê o tetragrama de Deus. Yud, Reit, Vav, Reit. E justamente o nome de Yeshua, olha lá em cima, das 3 letras do nome de Yeshua, são as 3 iniciais do nome de Deus, mostrando, claro, a dedução que Yeshua é Deus, ele é o Filho de Deus. E Yeshua é o judeu de Nazaré, a palavra Notzer. Notzer quer dizer aquele que guarda a Torá. Nazaré significa o Notzer nazareno, aquele que guarda a Torá. Olha que lindo isso. Yeshua foi criado na cidade de Nazaré. Notzer, nazareno, aquele que guarda a Torá. Então, desde a infância, a cidade que ele viveu já chamava Nazaré, ou seja, aqueles que guardam a Torá, aqueles que guardam a lei de Deus, não é? E Yeshua, em Mateus 5,17, diz que nenhum Yod, nenhum tio passará da lei, e assim ele cumpre, não é? Ele cumpre todo o propósito da Santa Torá. Exemplo de Yeshua é a lei, ele é a Torá, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que Deus possa abençoá-lo com todo sortimento de bênçãos. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva ainda hoje, acione o sininho, deixe os seus comentários. É pelos comentários que nós vamos tratar de mais assuntos interessantes. E eu tenho recebido centenas de mensagens dizendo que esses estudos têm sido muito bons e têm trazido uma visão de maturidade e de fé. Se você quiser conhecer mais sobre os temas judaico-messiânicos, você pode adquirir esse livro, editoracião.com. Você pode acessar os nossos livros. Este é um livro que vai falar desse judeu, Jesus judeu, Paulo mais judeu. E temos também trabalho para as crianças. Esse é a Torá infantil. Nós temos toda a coleção da Torá, os 5 livros da Torá em linguagem infantil, com desenhos também para que as crianças possam aprender a Santa Torá na graça de Yeshua HaMashiach. Shalom, Vrahá, paz e bênçãos.